Olá, meus amigos. Meu nome é Valdir Martins. Eu sou estudante de psicologia e esse é o nosso espaço Humanidade e Psicologia. Dando seguimento, então, no nosso produção de vídeos e de conhecimentos, hoje a gente vai falar sobre um poema que é atribuído a William Shakespeare, mas na verdade esse poema ele é de uma autora que se chama Veronica Shoftstall. Então, gente, esse poema a gente vai trazer ele de uma visão psicológica. O que a gente pode aprender com esse poema, se não sermos pessoas mais preparadas para enfrentar os desafios que a vida nos apresenta? Então, esse poema chamado O Menestrel, a gente vai dividir ele em 7 partes. E hoje a gente vai falar sobre a primeira parte deste poema e vai falar sobre uma perspectiva psicológica. Beleza, meus amigos? Então, esse texto é um tratado poético, né, onde ele aborda sobre a maturidade emocional, a individuação e a resiliência. Então, tudo isso nada mais é do que o campo nosso, que é o campo da psicologia. Maturidade emocional, individuação e resiliência. Então, na psicologia, os processos descritos nesses versos encontram eco nas teorias de muitos autores que são consagrados na área da psicologia, né? Então a gente vai ler alguns textos e vai relacionar com os conceitos de alguns autores, né? Então, eis o poema chamado O Menestrel. O subtítulo desse poema é Com o Tempo. Por que com o tempo? Porque fala que o tempo é o nosso aliado. Com o tempo a gente é aperfeiçoado, com o tempo a gente recebe aprendizado. Então, com o tempo a gente aprende a sermos pessoas, vamos dizer assim, mais aptas, né, mais equilibradas no dia a dia nosso. Então, diz o seguinte o texto: depois de algum tempo, você aprende a diferença, a sutil diferença entre dar a mão e acorrentar uma alma. E você aprende que amar não significa apoiar-se e que companhia nem sempre significa segurança. E começa a aprender que beijos não são contratos, presentes não são promessas. E começa a aceitar suas derrotas com a cabeça erguida e os olhos adiante, com a graça de um adulto e não com a tristeza de uma criança. Então, essa é a primeira parte que a gente vai refletir sobre esse poema. Então, meus amigos, pensando aqui sobre essa sutil diferença entre dar a mão e acorrentar uma alma, e também pensando na parte onde que fala assim que companhia nem sempre significa segurança, essa passagem, ela na verdade, ela aborda a fronteira, né, entre o suporte saudável e a dependência que anula o outro. Então, a fronteira entre o saudável e o disfuncional. E o Jung, o criador da psicologia analítica, ele vai falar um pouquinho a respeito disso, que ele discutiu exaustivamente sobre o conceito de individuação. Então, para Jung, individuação é um processo, nós nos tornamos si mesmo, únicos e integrados. Olha que coisa mais linda.
Eu vou repetir: individuação é o processo pelo qual o indivíduo se torna a si mesmo, único e integrado, portanto, fortalecido, capacitado. Então, esse processo de individuação, ele diferencia-se da massa e das experiências alheias. Que aí a gente deixa de se preocupar tanto com o que os outros pensam, com o que os outros fazem. Esse processo da individuação, ele torna a cada um de nós indivíduos, não no sentido de individualidade, mas no sentido de uma unidade, né? Onde a gente unifica todos os aspectos da nossa personalidade. Então, gente, isso é muito importante, né? E quando a gente pensa nessa parte do texto, acorrentar uma alma, na visão junguiana, seria então impedir que esse processo de diferenciação ele seja impedido, forçando o outro a viver sobre a sombra de nossas próprias projeções. Então a gente impede o próximo, impede o companheiro de se expressar, de ser quem se é. Né? E a gente vai trazer um pouquinho também pensando na visão rogeriana de Carl Roger. O amor verdadeiro exige aceitação positiva e incondicional. Olha, é um dos conceitos centrais, né, no humanismo. Aceitação positiva incondicional. Então, dar a mão significa apoiar o crescimento do outro. Né? Não só dar a mão, mas a promover o crescimento do outro, respeitando a sua autonomia. Né? Então, acorrentar significa impor condições que sufocam, né, a essência do outro, para que esse indivíduo ele caiba nas nossas necessidades de quem a cerca. Né? Então, é um processo onde que existe uma incongruência. O sujeito deixa de se expressar, ele deixa de ser quem ele é, deixa de expressar seus pensamentos, as suas emoções, as palavras que lhe vêm, e deixa de ter os comportamentos que ele sabe que deveria ter, ou ser, ou fazer. Então isso é um processo de adoecimento psíquico. Né? Então Roger nos chama a atenção, né, que o amor verdadeiro ele exige isso aí, aceitação positiva e incondicional. Eu não tenho a capacidade de mudar ninguém, mas eu tenho a capacidade primordial de tentar mudar a mim mesmo, de me conhecer, de me desenvolver para que eu possa aceitar o outro como ele está. Isso é uma virtude. Né? E dando sequência, o poema diz o seguinte: amar não significa apoiar-se. Então, o texto desconstrói essa ideia de que o amor é uma muleta emocional. Não, muito pelo contrário. O amor, ele promove a autonomia do outro, do companheiro, do próximo, do amigo. E quem falou sobre isso foi o Erich Fromm, uma obra clássica que ele escreveu que se chama A Arte de Amar. Então lá ele diferencia o amor maduro do imaturo. Lá ele diz assim que o amor imaturo diz o seguinte: amo-te porque preciso de ti. E o amor maduro diz: preciso de ti porque a amo. Né? A gente lendo assim rapidamente, a gente não percebe a diferença. Mas a diferença é o objetivo, é o propósito. Né? A diferença de uma pessoa que vive uma vida, vamos dizer assim, mais condizente, mais equilibrada, do que aquela pessoa que ainda está num processo de evolução, é a diferença de propósito. Né? Viktor Frankl chama isso de sentido da vida, é o porquê que a gente faz as coisas. Né? Quando a gente sabe o propósito, o porquê, né? Já desde Nietzsche já falava isso,
né, que quando a gente sabe o porquê, a gente consegue aceitar quase todos os comos. E aqui diz o seguinte, segundo o Fromm: amo-te porque preciso de ti. Então, o propósito é porque eu preciso de ti, é dependência. E no contrário é o seguinte: eu preciso de ti porque eu a amo. Olha a diferença, o propósito é o amor. Num o propósito é a dependência e no outro o propósito é o amor. Então, esse texto ele reflete exatamente a transição, né, para esse amor maduro, onde a união preserva a integridade e a individualidade de ambos. Olha que coisa maravilhosa. Mais adiante o texto diz assim: beijo não são contratos, presentes não são promessas. Então, a gente pensando numa visão freudiana, Freud dizia o seguinte, que o amadurecimento, esse processo, ele vai exigir de cada um uma transição, que o Freud chama do princípio do prazer para o princípio da realidade. E o que é o princípio do prazer? O princípio do prazer nada mais é aquela instância onde o indivíduo ele quer a satisfação imediata. Né? E ele quer uma garantia absoluta de que será correspondido. Né? A gente sabe, por experiência, que na vida não existem garantias. Viver é estarmos mergulhados num mundo de incertezas. E isso faz parte da vida, e se a gente desenvolver a nossa percepção, a gente pode ver a beleza disso. Porque mesmo diante de desafios, existem aprendizados, existe desenvolvimento e evolução. Né? Então, essa mudança do princípio do prazer para o princípio da realidade, o que é o princípio da realidade? É onde cada um entende que o outro é um sujeito separado de nós, com as suas qualidades, com os seus desafios, os seus desejos próprios, e que não existem garantias nenhuma na vida. E está tudo certo, faz parte, e com isso a gente aprende. Mais para frente, o que o texto diz? O texto diz: aceitar suas derrotas com a cabeça erguida, com a graça de um adulto. Olha que coisa mais linda. E a gente vai lá no desenvolvimento psicossocial do Erikson, e Erikson fala a respeito disso para a gente. Né? Por quê? Porque esse texto ele evoca a capacidade de resiliência, a diferenciação entre a resposta infantil, que é primitiva, né, e a resposta adulta diante das dificuldades da vida. Então, meus amigos, o Erikson, ao mapear esses estágios de desenvolvimento psicossocial, ele aponta que existe essa transição, né, na adolescência para a vida adulta, que nessa faixa de transição da adolescência existe o processo de consolidação da identidade. É nesse processo de consolidação da identidade que o jovem, né, ele vai desenvolver a virtude, a graça, né, de ser o quê? De ser fiel a si mesmo, de se conhecer, de saber o que ele quer, quais são os seus propósitos e os seus objetivos. E isso na nossa vida é um diferencial que nos vai permitir que a gente, sabendo quem nós somos, do que nós acreditamos, quais são os nossos princípios, os nossos valores, aceitando as nuances, os aspectos até mesmo desafiadores da nossa existência, a gente possa evoluir, né? Considerando a nossa individualidade e criando e fortalecendo a nossa identidade. Então, o poema ele sintetiza que a psicologia, por diferentes vertentes, chama de maturidade psicológica. Aprender essas sutis diferenças, né? A diferença é tão simples, né? Mas a gente lembra que o extraordinário habita no simples. Então, nada mais é do que a gente aprender que o resultado de um processo profundo de autoconhecimento e psicoterapia.
E esse processo de autoconhecimento, de psicoterapia, pode ser um processo doloroso, mas ao mesmo tempo é um processo libertador, porque ele vai retirar as nossas expectativas infantis do mundo exterior e vai assumir em nós a responsabilidade pela própria felicidade e integridade emocional. Olha que coisa maravilhosa. Então, hoje foi a nossa contribuição. Esse é o tema para a nossa reflexão. Obrigado a todos e até o próximo.